ser muito gratos a você. Amém? Mas vamos estar também programando aí o próximo mutirão. Nosso curso START, curso básico bíblico, nós oferecemos toda quinta-feira. Você que não participa, esteja atento aí nos grupos de WhatsApp. Nós sempre enviamos aí o QR Code para você entrar no grupo. Você que quer se aprofundar mais no estudo bíblico, sobre a palavra, sobre algumas coisas da palavra que a nossa igreja crê, como a nossa igreja acredita. Você que já é crente há muitos anos, você que é novo convertido, esse curso só vai te fazer bem, te trazer mais conhecimento. Glória a Deus. Vamos começar com a palavra? Você está pronto? Glória a Deus. Hoje Deus, Ele quer nos ensinar a ter uma reação. Diga comigo, reação. Reação a quê, pastor? Aprender a reagir a um dos pensamentos que mais tem se infiltrado na mente das pessoas nos dias atuais, nos dias de hoje. Um dos pensamentos que tem martelado na mente das pessoas, que tem deixado pessoas desesperadas, que tem deixado pessoas depressivas, ansiosas, com fácil acesso a conteúdo de informação, a internet, o fácil acesso a ver a vida das pessoas, não somente das pessoas ao nosso redor, mas pessoas em outros países, em outras cidades. Com esse aumento de acesso, parece que esse pensamento tem gritado mais e mais na mente das pessoas. Esse pensamento do qual vamos falar, ele não respeita idade, ele não respeita sexo, ele não respeita status. Ele tem pairado na mente dos mais novos, de crianças, até as mentes dos mais velhos. As pesquisas estatisticamente mostram que um dos grandes fatores de risco para comportamento suicida é a baixa autoestima. Baixa autoestima. O que é isso, pastor? É a tendência de você olhar para si mesmo, às vezes de uma forma espiritual, ou, como é que eu digo, no pensamento mesmo, mental, ou assim, de repente até diante do espelho. A tendência de você olhar para si mesmo e não ver nenhum valor. Não ver absolutamente nenhum valor. Baixa autoestima. Esse pensamento que muitas vezes é essa tendência de não ver valor em si mesmo, que é muitas vezes alimentado por esse pensamento, que eu não sou bom o suficiente. E o grande paradoxo dessa mensagem, a contradição, se eu puder dizer assim, dessa mensagem, é que o pensamento contrário a esse, o pensamento oposto de se achar bom o suficiente, é tão perigoso quanto, ou até mais. Por quê? Porque o pensamento de se achar bom o suficiente, ele parte do orgulho. E o orgulho, você sabe, foi o que fez Satanás e 1/3 dos anjos serem destituídos do céu. Foi justamente porque Satanás se achou bom o suficiente. Eu sou tão bom que eu consigo ser igual a Deus, que o fez perder a posição que ele tinha. Então, o pensamento contrário é tão perigoso quanto. Então, e aí, pastor? Você me deixou agora num... Será que Deus quer que a gente saia daqui pensando que a gente é bom o suficiente? Eu te digo que não. Não. Deus não quer que você saia daqui se achando bom o suficiente. Deus quer que você saia daqui sabendo como você deve reagir quando você pensa que não é bom o suficiente. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Se você me perguntar, pastor, a partir de qual ponto Deus quer trabalhar na minha vida? A partir do ponto que eu me acho bom ou a partir do ponto que eu não me acho bom? Irmão, eu te digo com toda certeza, Deus quer trabalhar a partir do ponto que você não se acha bom o suficiente. É aí que Deus quer agir. Em Marcos capítulo 18, versículo 19, Jesus, em sua forma humana,
ele vai responder a alguém que o chamou de bom. Ele vai dizer: ei, por que você está me chamando de bom? Apenas Deus é bom. Então, aquele que de fato é bom, aquele que verdadeiramente é bom, ele não está procurando pessoas que se acham boas. Não. Eu sirvo um Deus que usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Eu sirvo um Deus que usa justamente as pessoas que não se acham boas o suficiente para confundir a mente daqueles que se acham boas o suficiente. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero estar no grupo daqueles que vão ser usados, não no grupo daqueles que vão ser confundidos. Está comigo nessa manhã? Então eu não sei qual papéis você exerce hoje na sua vida, irmão. Talvez você é um pai, uma mãe, uma funcionária, um empresário, crente. Eu não sei quantos papéis você exerce hoje, mas provavelmente em pelo menos um desses papéis, ou quem sabe todos esses papéis, em algum momento você chegou a pensar: cara, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou um pai bom o suficiente. Eu não sou uma mãe boa o suficiente. Pode me dar mais volume aqui no retorno, por favor? Mas eu quero dizer, justamente quando esse pensamento chegar na sua mente, você pode fechar os seus olhos nessa manhã e levantar sua mão. É justamente quando esse pensamento chegar na sua mente, é aí Deus te diz nessa manhã, é nessa hora, meu filho, que eu quero agir poderosamente em você e através de você. É justamente quando esse pensamento chegar na sua mente que eu quero revelar a minha grandeza na sua pequenez. É justamente quando esse pensamento chegar na sua mente que eu quero te mostrar que a minha graça é suficiente e que o meu poder vai se aperfeiçoar nas áreas onde você se acha fraco. É justamente aí. Então ergue a cabeça, irmãos, porque se você olhar ao seu redor, se você olhar aqui para cima e ver este que vos fala, eu te digo, ninguém é bom o suficiente. É por isso que precisamos daquele que é. Então falo com você hoje sobre esse tema sensível, mas necessário. Quando penso que não sou bom o suficiente. Quando penso que não sou bom o suficiente. Tem o título da mensagem aí? Quando penso que não sou bom o suficiente. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Pode colocar a passagem aí, por favor? Obrigado. Capítulo 6, versículos 1 a 5. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima de Deus estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse Deus que nós estamos adorando aqui nessa manhã, amém? Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo, assim como essa igreja, o templo ficou cheio de fumaça, cheio da glória de Deus. Então o profeta Isaías abriu a sua boca e disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se eu pudesse resumir essa frase que Isaías gritou quando ele estava diante da glória de Deus, um homem perfeito, um homem mortal, um homem falho, eu resumiria essa frase de Isaías dizendo: ai de mim, eu não sou bom o... Nós estamos lendo aqui o momento em que o profeta
messiânico, o profeta Isaías foi chamado. Esse profeta que você já declarou as palavras dele muitas vezes, que profetizou sobre Jesus: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Este é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse profeta que declarou as palavras que eu e você muitas vezes declaramos, certamente ele foi levado no nosso lugar e pelas suas pisaduras nós somos curados. Quantos aqui já tomaram posse dessa palavra? Esse profeta que profetizou que de uma virgem nasceria o Salvador do mundo. Esse aí, quando ele foi chamado por Deus, essa foi a reação dele: Deus, certamente eu vou morrer. Isso já tinha sido estabelecido no Velho Testamento. Quem visse a glória de Deus não conseguiria permanecer vivo. É por isso que, ao não se achar bom o suficiente, Isaías disse: já era, eu vou morrer. Mas o lindo disso é que, mesmo não sendo bom o suficiente, Deus o chamou. Irmão, você entrou aqui talvez pensando isso: eu não sou bom o suficiente, eu não sou um pai bom o suficiente, eu não sou uma pessoa em geral bom o suficiente. Eu quero dizer para você que mesmo assim Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: mesmo assim, filho, mesmo assim, filha, eu te escolhi. E como nós podemos usar essa história, o chamado de Isaías, para saber como devemos reagir quando esse pensamento está batendo na nossa mente. Eu não sei se alguém já chegou para você e falou: cara, poxa, olha, eu acho que eu não sou bom o suficiente nisso ou naquilo, ou uma pessoa boa o suficiente. Não sei se alguém já chegou para você para abrir o coração dessa maneira. E a nossa reação imediata para consolar a pessoa, né? Para trazer, para tentar animar a pessoa. Qual é a nossa reação imediata? Não, que isso, cara? Você poxa, fala assim não. Mas e se concordássemos com ele? Não de uma maneira, obviamente, ofensiva, né? Dizer: não, você não presta mesmo, cara. Não. Mas de uma maneira motivadora. Como, pastor, que eu consigo concordar com alguém que não se acha bom o suficiente e motivá-lo oferecendo a solução? Oferecendo a solução. Eu, por exemplo, quando uma pessoa tocava, né, tocava contrabaixo e vinha para mim e falava: cara, eu acho que eu não sou um bom baixista, não. E eu sabia que ele não era. Eu não falava para ele: cara, não, você continua aí que você vai dar certo. Não, eu ia fazer um desfavor para essa pessoa. Eu concordava com ele oferecendo a solução. Cara, eu te dou umas aulas aí. Porque eu estou dizendo, olha, quando eu estou oferecendo a solução, eu estou dizendo para essa pessoa: olha, de fato você não é tão bom. Mas calma, não é o fim do mundo. Não é o fim da história. Existe uma solução. Deus está te dizendo nessa manhã, irmão: não é o fim do mundo. Não é o fim da história. Não é o fim da história. Deus não está aqui para passar a mão na tua cabeça e tentar te iludir, para você se achar não bom o suficiente, não. Ele quer te dizer: eu tenho uma solução. Não é o fim da sua história como pessoa. Não é o fim da sua história como pai. Não é o fim da sua história como mãe. Não é o fim da sua história como empresário. Há uma saída, há uma solução. Mas, e aqui é onde eu quero chegar, para essa pessoa aceitar a solução, para essa pessoa falar para mim, Atos, e dizer: tá bom, Atos, então me dá umas aulas aí, cara. Para essa pessoa aceitar a saída, ela não só pode pensar que não é bom o suficiente, ela precisa reconhecer. Sair da zona do pensamento e ir para a zona do reconhecimento. Por quê? Porque quando é um pensamento, lutamos contra ele.
Por que lutamos? Porque queremos ser bom o suficiente. Poxa, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu penso que não sou. Eu quero ser um pai melhor, eu penso que eu não sou, mas eu quero, mas eu não sou, mas eu quero. E a gente fica nessa briga. E essa briga e essa luta interna que faz a gente estar no fundo do poço, ou se a gente já está, a gente cava mais ainda. Sai da zona do pensamento e vai para a zona do reconhecimento, irmão. Reconhecimento está ligado à palavra, à promoção, a ser promovido, a ser levantado. E é justamente isso. Quando eu reconheço que não sou bom o suficiente, então eu me coloco numa posição onde Deus agora vai me levantar e vai me levar a melhorar cada dia mais e mais. A salvação é isso. A base da salvação é essa. Não é pensar que somos pecadores. É reconhecer que somos pecadores. E ao reconhecer que somos pecadores, então nós estendemos as nossas mãos para aquele que já estendeu a sua, Jesus Cristo. Mas enquanto você pensa que é pecador, você tenta lutar com esse pensamento. É por isso que muitas pessoas não conseguem levantar a mão e aceitar Jesus, porque só pensam que são, mas lutam com esse pensamento. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um marido bom, eu sou um pai bom, eu sou um filho bom, eu não preciso. Enquanto você pensar que é pecador, você nunca vai estender a sua mão para aquele que já estendeu. É necessário reconhecer. Então, quando pensarmos que não somos bons o suficiente, irmão, não pense. Fala para o teu vizinho, reconheça. O clamor de Isaías no versículo 5: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. O clamor de Isaías não é um pensamento, irmão. O clamor de Isaías é um reconhecimento. É o reconhecimento que gera um coração quebrantado. É um coração quebrantado que atrai o coração de Deus. Deus resiste o orgulhoso, mas o coração quebrantado, ele não despreza. Então, quando Deus se aproxima, ele oferece a solução, e o coração daquele que é quebrantado, ele não rejeita a solução, ele reconhece e ele abre a mão e ele toma a posse da solução. Foi o que Isaías fez. Reconhecer. É fácil cantar aquela música que todo mundo cantou no Brasil inteiro. Entra na minha casa, entra na... Canta aí que eu não alcanço essa nota hoje não. Os caras no bar cantando, né, bebendo chopp. Mas para você deixar alguém entrar na sua casa e mexer com a estrutura da sua casa, colocar as coisas de lugar, fazer como é falado nas Assembleias de Deus, um reboliço, eita, meu Deus, só de falar a palavra eu já estou girando aqui. Eu amo meus irmãos sebelinos. Para você deixar alguém entrar na sua casa e mexer com a estrutura dela, você não pode pensar que ela precisa de um reestruturamento. Eu preciso reconhecer. E aí eu deixo. Aí sim, Jesus de fato entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti. Quando eu reconheço que eu não sou, eu aceito o que Ele é. Quando eu reconheço que eu não posso, eu aceito o que Ele pode. Quando eu reconheço que eu não tenho, eu aceito o que Ele tem. É por isso que nós precisamos estar em Deus. Diga comigo, em Deus. Porque em Deus nós conseguimos ser quem não somos fora dEle. Em Deus. É por isso que Jesus, Ele disse assim: aquele que permanecer comigo. Vocês conhecem a Bíblia ou não? Aquele que permanecer em mim e eu nele, este produzirá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, irmão. Em nome de Jesus, o seu fruto como mãe, os frutos da maternidade, o fruto da paternidade, o fruto do empresário, irmãos, vai sair, vai aparecer, creia nisso. Mas para isso, eu e você precisamos permanecer em Cristo, porque fora dele, irmãos, não somos bons o suficiente. Alguém aqui comigo nessa manhã?
Deus envia então o serafim para tocar a boca do profeta, purificar ele, e agora dizer: agora você está capacitado. Antes do profeta dizer: eis-me aqui, ele disse: ai de mim, eu não sou bom o suficiente. Hoje Deus não precisa mais enviar serafins para te purificar, anjos para te purificar, não. Deus já enviou o maior de todos. Deus já enviou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus já enviou a estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que se fez homens. É esse que o profeta Isaías que estamos lendo, é esse a estrela da manhã, o Deus poderoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Deus já enviou este para que possamos ser quem não somos fora dele. Em Cristo, levanta tua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Em Cristo você pode ser sim esse pai que você quer ser. Em Cristo você pode ser sim essa pessoa que você quer ser. Em Cristo você pode ser a mãe que você quer e precisa ser. Em Cristo você pode ser o empresário, o funcionário que você quer ser. Em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo. Nós precisamos reconhecer. Só assim nós vamos ter a coragem, não é emoção, é coragem de abrir a boca e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Você pode dizer isso, você pode fechar os seus olhos e... Peraí, antes de você falar, não fala da boca para fora. Vai para o reconhecimento, vai, reconhece. Para de pensar que você não é bom o suficiente, reconhece que você não é. Eu vou junto com você, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Vamos para o barco do reconhecimento. Não somos bons o suficiente, meu Deus. É por isso que nós queremos declarar hoje, como igreja: eu preciso de Ti. Fala isso para Ele, fala: eu preciso de Ti, Senhor. Em tuas próprias palavras, vai, tira 10 segundos aí para gritar. Grita, meu irmão: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Não pensa, reconheça. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu dou esse passo do pensamento para o reconhecimento? Entenda a fonte da sua imperfeição. Entenda que você não teve controle da fonte. Não foi você, foi os nossos queridos irmãos Adão e Eva, que eu creio que a gente vai encontrar lá no céu. E aí depois a gente conversa com eles lá. A fonte da nossa imperfeição é o pecado, irmão. E contra isso, o que a gente pode fazer contra isso? Absolutamente nada. Só aceitar em nossas vidas e permitir entrar em nosso coração a única solução para o pecado: o sangue precioso derramado da cruz do Calvário de Jesus Cristo. Não há mais nada o que fazer. Então, quando você entende que a fonte da nossa imperfeição é o pecado, já era, aconteceu. Parte agora para a solução. Quem é a solução? Diga comigo: Jesus. Diz bem alto: Jesus. Jesus. Isso aí. Como que eu aceito a solução, pastor? Bom, você já viu várias pessoas aqui na frente fazer. Abrir a boca e confessar diante do homem: Jesus, o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E a Bíblia declara: aquele que confessar ao meu nome diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Esse é o primeiro passo. Eu tomo posse da solução. Qual é a segunda fase? Eu deixo essa solução ser formada em mim. É o que nós falamos domingo passado. É através do Espírito Santo agora o caráter de Cristo ser formado em mim, irmão. Esse pai que você quer ser, alguém aqui quer ser um pai melhor? Eu levanto minha mão aqui, sou o primeiro. Alguma mãe aqui quer ser uma mãe melhor? Algum empresário aqui quer ser um empresário melhor? Algum funcionário aqui quer ser um funcionário melhor? Alguma pessoa, em nome de Jesus, quer ser uma pessoa melhor? E se você não levantou a mão, irmão, vai ser arrebatado em nome de Jesus agora, porque você já está na agora, você nem sabe. Essa pessoa que você quer ser está no caráter de Jesus.
Pastor, o senhor sempre fala de Jesus. Ué. Vou falar mais de quem, irmão? De mim? Fala de quem? Essa igreja é cristocêntrica. Tudo se resume em Jesus, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, agora é dele, é tudo por Ele, é Ele. A pessoa que você quer ser está em Jesus, no caráter dele, na mansidão dele, na fidelidade dele, no amor dele, no domínio próprio dele, na amabilidade dele, na benignidade dele, na longanimidade dele. Está tudo ali, essa mãe está ali. Pede para o Espírito Santo forma Cristo em mim. Aceita as ferramentas que Deus tem colocado na tua mão, para você desenvolver mais e mais o caráter. Isso aqui não é sales pitch. Como é que fala sales pitch em português, irmão? Venda? Fala conversa de venda. Não é conversa de venda para encher a igreja, para encher curso, não. Mas usa as ferramentas, irmãos, que Deus colocou nas suas mãos para desenvolver esse caráter. A igreja, os cultos, os cursos, os estudos bíblicos, os GCs, tudo isso. Sabe como a gente pode medir a proporção entre os que pensam que não são bons e os que reconheceram que são? É só você ver a porcentagem que aceita a solução. Você está comigo nessa manhã? Está cheio de gente que pensa que não é bom o suficiente. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas que pensam que não é bom o suficiente. Poucos reconhecem, porque poucos aceitam a solução. Se fosse o contrário, os cursos estariam lotados, as igrejas estariam lotadas, os GCs estariam lotados, ia ser fila para entrar nos GCs, mas não. Por quê? Porque a maioria ainda está no barco do pensamento e poucos foram para o barco do reconhecimento. Porque quem reconhece, aceita a solução. Então quando Paulo, o louvor pode subir já, quando Paulo, vocês deixam eu pregar mais 10 minutos, igreja? Quando Paulo em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Irmãos, Paulo não está pensando, ele está reconhecendo: eu não sou bom o suficiente, eu por mim mesmo, eu não sou bom o suficiente para ser chamado de apóstolo de Cristo. Mas é justamente esse reconhecimento que faz com que Paulo se apegue à graça de Jesus. É Jesus que fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa aonde você não se acha bom o suficiente. Então, fora de Cristo, quem era Paulo? Já falei isso aqui várias vezes. Fora de Cristo, quem era Paulo? O Paulo que não era bom o suficiente, o perseguidor da igreja, mas em Cristo ele se torna pregador da igreja. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor do evangelho, mas em Cristo, em Jesus Cristo, ele se torna pregador do mesmo. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor do próprio Cristo. Quando Cristo aparece para ele, ele pergunta: Paulo, por que você me persegue? Fora de Cristo, Paulo era um perseguidor de Cristo, mas dentro de Cristo, Paulo se torna apóstolo, não de uma igreja, apóstolo do próprio Jesus Cristo. Você está comigo aqui, igreja, nessa manhã ou não? Fora de Cristo, não somos bons. Em Cristo, só somos porque Ele é. Não porque nós somos, porque Ele é. Então Jesus te convida hoje, irmãos, para reconhecer. Jesus te convida hoje para reconhecer que você sozinho não. De fato, reconheça, diga comigo: eu sozinho não sou bom o suficiente. Mas Jesus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que em mim você, irmã, em mim você, minha filha, meu filho, em mim você pode a cada dia ser aperfeiçoada, se tornar uma pessoa melhor. Em mim, Deus te diz nessa manhã, você pode ser quem você nunca seria fora de mim. Em mim você não apenas cumprirá um papel de pai, você não apenas cumprirá um papel de mãe, você viverá um propósito.
Deus não chama para cumprir papel, Deus te chama para cumprir um propósito. E mais uma coisa que nós precisamos reconhecer, irmãos: reagir quando esse pensamento surgir em nossa mente. Lê esse texto novamente, queridos. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor. E Isaías grita: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro. Não é só Isaías que não é bom o suficiente. Ali, ele está vendo que ninguém é bom o suficiente. Os lábios impuros aqui na passagem não representa só o que sai da boca, é a pessoa na totalidade. Nem Isaías e nem o povo de Judá. Agora, o que é que faz Isaías chegar nessa conclusão? Ele está diante de pessoas. Ele está se comparando com pessoas. Comparação. O que faz Isaías chegar na conclusão de que ele não é bom o suficiente? Justamente a santidade e a glória de Deus descritos nos versos 1 a 4. Depois que Isaías vê aquela glória, aquela majestade, aquele cenário de glória, de santidade, Isaías reconhece: eu não sou bom o suficiente. É a glória de Deus que faz com que Isaías pensasse isso. Não somente ele, todo o povo. Isaías não se está comparando com outras pessoas. Ele não está comparando ele e o povo com outros povos. Ele não está comparando ele e o povo com outras pessoas. Não, ele está se comparando com Deus. Então, quando você pensar que você não é bom o suficiente, irmãos, entenda: ninguém diante de Deus é. E quando você reconhecer isso, você precisa, e eu preciso entender e ter a certeza que essa conclusão não é gerada por uma comparação com as pessoas. É gerada por uma comparação com a santidade de Deus. Porque quando você chega nessa conclusão por comparação com pessoas, é apenas uma conclusão. Você permanece no mesmo lugar, como eu falei, no fundo do poço ou até cavando. Mas quando você chega a essa conclusão, comparado com a santidade de Deus, isso não é mais uma conclusão, isso se tornou uma revelação. E revelação é capaz de te tirar do lugar onde você está e te colocar num lugar novo. A revelação é capaz de te tirar do lugar de depressão e te colocar num lugar de alegria. A revelação é capaz de te tirar de um lugar de tristeza e te colocar num lugar de felicidade. Você não precisa chegar a essa conclusão, você precisa chegar a essa revelação como pastor, entendendo: ninguém diante de Deus é bom o suficiente. E eu preciso saber, isso não é devido às pessoas, isso é devido à santidade dele. Você pode ficar em pé nessa manhã? Para que se comparar com as pessoas, irmãos? Feche os teus olhos. Aliás, você que sente que Deus está falando com você nessa manhã, você que tem certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, eu quero te convidar: sai do teu lugar, vem aqui à frente. Você que reconhece, você vai executar esse ato de sair do pensamento para o reconhecimento assim. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que reconhece: Deus, eu não sou bom, eu reconheço isso. Eu quero te convidar: sai do teu lugar e vem aqui. Ou será que só queremos ficar no pensamento, irmão? Sai do pensamento, vem para o reconhecimento, vem. Isso, vem. Você que reconhece, você que quer tomar posse da solução, vem para o reconhecimento, vem para a zona do reconhecimento. Isso, pode vir. Para que resistir? Deus está te chamando para você sair daqui entendendo que não é o fim da sua história, não é o fim da sua vida, não acabou aqui, há uma saída. Para de se comparar com as pessoas.
Para de viver pelas réguas das pessoas. Ninguém diante de Deus é bom o suficiente. É por isso que a palavra dele declara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, irmãos. Tem pessoas nas redes sociais que até podem ter uma vida terrena melhor do que a sua, podem ter mais coisas do que você, pode ter um pouco mais de patrimônio do que você, mas precisa de Jesus Cristo tanto quanto eu e você precisamos. Todos diante de Deus, todos diante de Deus estão necessitados da sua graça, do seu perdão. Ninguém é bom o suficiente. Cuidado com os vídeos que você vê na internet, os vídeos de autoajuda, te ensinando a ser uma melhor pessoa, uma melhor mãe, um melhor pai. Cuidado, porque essa pessoa do vídeo também, diante de Deus, não é boa o suficiente. Precisa de Jesus tanto quanto você. Ah, pastor, mas essa pessoa que às vezes eu me encontro comparando com ela, ela é cristã, ela tem Jesus. Então, irmão, glória a Deus por isso. Você e ela têm a maior riqueza do mundo, Jesus Cristo, em seu coração. E no final dos tempos, no último dia, irmão, é isso que vai importar. Deus não vai estar procurando quem teve mais dinheiro. Deus não vai estar procurando quem teve a melhor vida na terra, não. Deus vai estar procurando aqueles que foram marcados com a marca da promessa, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a partir de hoje, não se compare com as pessoas. Ninguém é perfeito diante de Deus. Compare-se somente com aquele que é santo. Compare-se somente com aquele que é perfeito. Compare-se somente com aquele que de fato é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos, tem mais pessoas que precisam dar esse passo nessa manhã, de reconhecer, de parar de se comparar. Deus é quem me fortalece. Aleluia, Jesus. Não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade. No meu barco Ele está, na sombra do Onipotente. Sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada Vamos, pode declare mais uma vez: Deus é quem me fortalece. Deus é quem me fortalece. Não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade. No meu barco Ele está, na sombra do Onipotente. Sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Por que os convites de Jesus são para todos? Por quê? Por que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim? Ele não só fala: aquele que é bom pode vir após mim, aquele que é rico pode vir após mim. Não, aquele que quiser vir após mim. Por que os convites de Jesus são para todos? Ele disse: quem me confessar diante dos homens. Ele não disse: aquele que é bom o suficiente me confessar diante dos homens, não. Quem me confessar. Ele não disse: ó, só quem é bom o suficiente venha até mim e eu os farei descansar, não. Ele disse: todos que vierem até mim, todos que vierem até mim, aquele que vir após mim, sobrecarregado e cansado, aquele que reconhecer que não é bom o suficiente e vir após mim, eu, o príncipe da paz, eu os farei descansar. Por que o convite é para todos, irmãos? Porque justamente isso, diante dele ninguém é bom. Diante dele todos precisam negar a si mesmo. Diante dele todos precisam confessar diante dos homens que ele é o Senhor e Salvador. Diante dele todos precisam ir até ele, porque
Você não é infalível, mas eu sou infalível.